A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Melquisedeque, o rei de Salem. Ele era uma figura enigmática naquela época, no Velho Testamento. Melquisedeque era o misterioso rei de Salem e sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo, que abençoou Abrão após uma batalha, recebendo dele o dízimo de tudo. Lá em Gênesis 14, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque significa meu rei é justo ou legítimo. E recebeu Abrão com pão e vinho, representando que a primeira santa ceia dada ao ser humano naquela época, Abrão foi dado, a santa ceia por Abrão por um sacerdote real. Então veja bem, quem que representa Melquisedeque? Nós vamos entender isso no decorrer desse estudo. Salmos 110, 4 diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, além dele receber o dízimo de tudo, ele era um sacerdote real, não um sacerdote segundo quem? A ordem de Melquisedeque. De quem ele estava falando? De quem ele estava falando aqui, no Salmo, o salmista, que Davi. Davi representa Melquisedeque como rei e sacerdote. São claramente revelados aqui, mostrando que Cristo constantemente intercede pelos homens, como no Novo Testamento afirma citar esse versículo em Hebreus. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é considerada um superior a de Arão, visto que Abrão pagou o dízimo a Melquisedeque. Ele pagou o dízimo de tudo que ele resgatou novamente, Então veja bem, Davi aqui já estava representando que esse Melquisedeque como o próprio Jesus Cristo. Então essa era esse Melquisedeque que ele representava. Olha lá, tanto em Gênesis, nos Salmos e Hebreus, ele é retratado como um tipo de figura eterna, sem genealogia registrada, prefigurando o sacerdote supremo e perpétuo de Jesus Cristo. Então ele estava prefigurando, Ele seria uma figura, representando o quê? O próprio sacerdócio de Jesus Cristo. Melquisedeque, rei e sacerdote, ele unia os cargos de monarca e sacerdote do Deus Altíssimo, que era algo raro no Antigo Testamento, porque não tinha ainda, não tinha começado, mas através de Abrão, já esse sacerdote, o Melquisedeque, já representava Jesus Cristo, que seria o sacerdote eterno. Em Hebreus 5:1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens, mas nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. No 5:5, assim, Hebreus 5:5, Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou a ele, que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele está glorificando quem? A Deus, O filho glorifica ao Pai. No 6, como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. No 5:9, Hebreus 5:9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então veja bem, ele veio ser consumado, Jesus deu sua vida, para quê? Por causa, da salvação eterna para nós, para a salvação da nossa vida. No 10 ele diz assim: chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então quem era esse Melquisedeque? Quem ele era na realidade, Vamos lá, em Hebreus 7:1, vamos entender quem era ele.
Porque este Melquisedeque, que era rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abrão, dando ele, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. No 2, a quem também Abrão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salem, que é o rei da paz. No 7:3, Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanecendo sacerdote para sempre. Então veja bem, aqui em Hebreus está falando o quê? Semelhante a quem? Ao Filho de Deus. Então ele era praticamente, era o próprio Jesus que veio, né, na forma do sacerdote de Melquisedeque, né, sacerdote do rei de Salem, né, ele veio ali já em Abrão. E várias outras passagens nós vamos ver também na Bíblia que o próprio Jesus intercedeu por Abrão várias vezes, né? Olha lá, como Melquisedeque, Jesus Cristo, é um sacerdote universal e ele é ao mesmo tempo sacerdote e rei, né, o silêncio relacionado à genealogia de Melquisedeque, linhagem sacerdotal, nascimento e morte, ilustra o sacerdócio eterno e imutável de Cristo. Então veja, aqui em Hebreus está falando que ele representa o que? Ilustra, né, o sacerdote eterno e imutável de Cristo. Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo o que a ordem de Melquisedeque. A quem Abrão deu o dízimo dos despojos da batalha. Então veja bem, aqui Abrão foi o primeiro dizimista, né? Começou com Abrão o dízimo, né, de todas as coisas, a coisa que o cristão também tem que ser. Quando ele entra quando ele entra para ser um cristão, ele tem que ser fiel a Deus, como Abrão foi fiel a Deus através de Melquisedeque, né? Ele deu o dízimo de tudo. Olha lá no Hebreus 7:4 diz assim: considerado, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abrão deu o dízimo dos despojos. No 14:20, Gênesis 14:20, agora. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, voltando aqui em Hebreus 7:6. Mas cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimo de Abrão e abençoou que tinha as promessas. Então, veja bem, então já vamos vendo, quando vimos aqui em Gênesis 14, né, 20 e também em Hebreus, vê que Abrão deu o dízimo de tudo, como hoje nós temos que fazer nas igrejas, porque a igreja precisa, né, para pagar as contas da igreja, a igreja precisa ter, né, a igreja tem que ter, as pessoas têm que ser dizimistas com elas, porque a obra tem que continuar. Como naquela época já Abrão já fez o que era inevitável, né, que seria hoje para nós, né? Então você vê que já desde o começo dos tempos, né, já teve o que? A primeira Santa Ceia que foi dada a Abrão e também o primeiro dizimista descrito na Bíblia, não, sem contar os outros que faziam o que? Ofertas a Deus, né? Eles faziam as coisas que Deus determinava, né? Deus pedia oferta de animais, né? Para fazer. Abraão fez isso também, mas aqui é claramente dito que ele foi feito o quê? Foi o primeiro dizimista, né, da história da Bíblia, né? Podemos afirmar que Melquisedeque tipificava o Senhor Jesus, sendo um sacerdote eterno. Hebreus 7:17, porque nele, né, Jesus Cristo, assim que se testifica, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, no Hebreus 7:24. Mas neste, que é Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio
perpétuo. Então veja bem, como Melquisedeque era um sacerdote perpétuo, Jesus Cristo também era um sacerdote perpétuo, significando que os dois eram o mesmo. Os dois eram a mesma pessoa, né? Mas estava ali sendo retratada com outro nome. O resumo, eu vou falar o resumo, né? São 4 aspectos principais sobre o Melquisedeque. Então vamos resumir tudo isso que nós falamos para vocês entenderem melhor. Primeiro, o rei e sacerdote. Seu nome significa meu rei é justo, rei de Salem. E ele unia os cargos de monarca e sacerdote de Deus. Algo raro no Antigo Testamento, né? Então isso daí não tinha naquela época, né? Como Abrão, né? Nem tinha ideia de como era isso, né? Mas como ele era temente a Deus, ele viu na figura de Melquisedeque, viu, né, que era Deus que estava se manifestando a ele, né? Porque veja bem, ele com poucas pessoas, 318 homens, resgatou tudo que tinha sido perdido naquela batalha, com milhares de soldados ali, né? Contra milhares de soldados. Então era Deus que estava ali na mão, fazendo que Abraão pudesse resgatar tudo que foi tomado, né? Do povo, tanto do seu irmão, tanto do que foi perdido, né? Foi perdido ali. Então você veja que ele buscou tudo o que tinha sido levado ali de Sodoma e Gomorra, daquela região ali, né? Segundo, o encontro com Abrão. Após Abrão derrotar os reis inimigos, Melquisedeque o recebeu com pão e vinho e o abençoou, reconhecendo a vitória de Deus, ao que Abrão respondeu, dando-lhe o dízimo de tudo. Então, veja bem, ali já representou a primeira Santa Ceia, né? E Abrão reconheceu, né, que a vitória foi de Deus, não foi dele. E ele, então, deu o dízimo de tudo que ele pegou de volta, né? Terceira, prefiguração de Cristo, que tipificava Jesus Cristo, né? Melquisedeque. A Bíblia, particularmente em Hebreus 7, utiliza Melquisedeque como um tipo de Jesus. Ambos são reis de paz e justiça, sendo sacerdócio eterno, representando, né, o sacerdócio, ele sendo representando e sendo superior, né, o sacerdócio levítico. Então, além dele representar o sacerdócio, ele também era superior ao sacerdócio levítico. No 4, sem genealogia, o texto bíblico não menciona que tinha pai e mãe, e começo e fim de vida, né? Melquisedeque enfatizando sua natureza simbólica da eternidade. Então, isso é os 4, né, aspectos, né? O resumo do que nós comentamos hoje, para ficar mais claro para vocês, né? A perspectiva predominante é que ele foi uma figura histórica real e adorava o Deus verdadeiro antes da instituição do sacerdócio araônico, né? Que Arão era o irmão de Moisés. Ele foi o sacerdote naquela época, né? O primeiro sacerdote instituído por Deus, né? E você vê que, né, Deus, ele faz as coisas, né, desde o que ele disse no Velho Testamento, né, já representa Jesus Cristo. Então, o Velho Testamento, ele mostra, né, que Jesus Cristo já esteve presente aí, porque Jesus Cristo era acima de todos, né? Jesus Cristo foi gerado antes que o mundo houvesse sido feito, né? Então, você vê que Deus já se manifestou através de Jesus Cristo no Velho Testamento. Por que falamos Deus? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é o mesmo. Os 3 são um, né? Porque um procede do outro. Então, veja bem que a história do Velho Testamento, né, o que fala no Velho Testamento, né, o que é revelado ali, é a imagem completamente de Jesus Cristo, né? Então, ali nós vemos que no Velho Testamento
não aparece o nome de Jesus, mas aparecem os vários atributos, e aqui já para Abrão, ele se manifestou ali como o rei de Salem, o rei da paz. Amém? Que Jesus Cristo é o rei da paz. Amém? Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu likezinho aí, né? E você que não é inscrito, inscreva-se, mas não deixe de visualizar o vídeo todo para você entender, porque muitas pessoas às vezes só o comecinho, mas não entendem o significado do que está escrito nesse texto, né? Então, nós temos que buscar a Deus a todo momento, e através das Escrituras onde nós manifestado o quê? A presença de Deus na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.